Fala, turma do Desenvolva-se Cast, bem-vindos a mais um episódio. Prazer imenso estar aqui com vocês. Quero agradecer mais uma vez pelo crescimento do canal. Tô vendo que vocês estão engajados, comentando, fazendo o canal crescer, e isso motiva muito a gente. Obrigado por isso, tá? Se você tá passando por aqui e ainda não deu a honra de ter a gente aqui como seu canal e ter você como inscrito, poxa vida, só clicar, vai fazer muita diferença aqui pra gente, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, com alguém que teve esse estado de percepção na prática, e eu tô falando pra vocês de Isaac Almeida. Que honra, hein, cara? Porra, honra demais, Thiago. Muito obrigado pelo cara. convite. É um prazer estar aqui no Desenvolva-se e contar um pouco, né, dessa trajetória, temática de autogestão aí, e trocar essa experiência com você, trocar esse papo. Vai ser legal. Boa, vai ser legal demais. Deixa eu apresentar o Isaac para vocês. Ele tem 23 anos, mora na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Inclusive, eu tô aqui gravando com ele hoje em Itajubá. É estudante de Sistema de Informação na Unifei, uma Universidade Federal. E também é estagiário de Desenvolvimento de Software na Tech for Human, certo? Isso mesmo. Esqueci de alguma coisa? Não, perfeito. Torce para algum time que queira falar aqui ou não? É melhor deixar quieto? Nossa, agora tá complicado, né? Mas eu torço pro Galo e... Um pouquinho mais para trás? O microfone, a hora que você chegar pra frente. E só pra ele não ficar aí. Tá bom. Boa. Então você torce pro Galo. Galo. Tá Galo. bom. Galo doido. Galo doido. Cara, mas o Galo tá melhor do que o Cruzeiro, não tá? Tá, graças a Deus. Tá. Há muitos anos já, então. Ah, então, na minha geração aqui, pelo menos, só deu nós. Boa, é verdade, é verdade. Bom, então bora lá, vamos entender o que trouxe o Rafa aqui nesse episódio, o que levou, o que motivou, né? Eu tenho uma empresa, eu presto serviço para a empresa que o Isaac trabalha, e, enfim, tem alguns movimentos que eu faço, e você pegou esses dias, Isaac, e repostou lá no LinkedIn uma matéria ali da Tech, falando sobre o programa que eu toco, e você escreveu o seguinte, abre aspas, repostando esse Tech Talento incrível, porque esse tema tem feito total diferença para mim ultimamente. Estou passando por uma mentoria com o Thiago, e isso tem me ajudado passo a passo a conquistar uma meta pessoal, a busca pela consistência. Desde então, estou buscando o ritmo ideal de rotina, estabelecendo metas realistas e, principalmente, buscando o equilíbrio de produtividade versus qualidade de vida. E aí, finalizando aqui, o ser consistente vai muito além da busca à perfeição ou seguir padrões. É entender que o progresso vem da repetição e não do momento. É compreender as motivações, ajustar o ritmo e seguir em frente. Tem sido um processo de testar e ver o que deu errado e assim ajustar a vida, não é? Assim ajustar o que tem por ali. Cara, foi muito legal de ler isso. E o que eu falo aqui pra galera do Desenvolva-se Cast é o seguinte, a gente não quer super-heróis aqui, quer pessoas de verdade, que na prática tem um estado de percepção sobre algo, começa a ajustar aquilo, e esses pequenos ajustes que fazem a diferença. E eu quero te ouvir. O que você viu nesse tema autogestão? Se você quiser trazer um pouquinho pra gente de quem era o Isaac antes e quem é o Isaac agora, depois dessa percepção seria legal. Thiago, então, eu acho que a própria oportunidade da gente ter essa troca sobre autogestão, né? Que foi uma temática que eu puxei com você, né? Que você falou que a sua agenda estava aberta. Eu falei, putz, vou nesse assunto aí que eu acho que é um pouco da base. Eu acho que a autogestão, ela vai estar exatamente nessa sacada que você falou. Acho que a gente se encontrar na zona de conforto e falar assim, putz, cara, eu queria mudar, mas eu não mudo. Por que tá acontecendo isso? Então, a autogestão, eu acho que é essa ruptura, assim, esse primeiro gatilho, assim, que você fala assim, putz, eu posso mudar e eu tinha estabelecido metas, por que eu não tô seguindo elas? Eu acho que antes, a palavra mais comum que vinha, assim, da minha vida era o que eu tava só indo no fluxo, assim, sabe? Eu acho que Automático, viver no automático. Automatismo completo. E, igual eu falei pra você, né, hoje eu faço sistemas de informação, mas anteriormente eu fazia engenharia de computação. E esse foi o primeiro corte da vida que eu falei assim, putz, tá, eu não tô feliz onde eu tô, no curso que eu tô, não tô feliz fazendo o que eu faço, e eu posso mudar isso. Uhum. Então, tá, vou começar a estudar aqui pro Enem de novo, vai ser um processo, putz, chato, mas é uma pequena meta ali. Deu certo de entrar no curso de sistema de informação,
hoje muito mais feliz com o curso. E esse processo de autogestão, ele é essa quebrada. Então, eu começar a sair desse automatismo em si e começar a focar no que realmente importa e estar presente nas coisas, né? Então, muito do que eu falei no LinkedIn é mais voltado pro lado profissional também, mas Sim. tem muito lado pessoal. Sim, sim. Então, essa parte de estabelecer metas reais é verdade que você tem que se respeitar. Não adianta você querer, sei lá, vou perder 30 quilos esse ano. Tipo, porra, você nem fazia academia antes, sabe? Então, tipo, eu sentar comigo e falar assim, tá, eu vou ser diferente, eu vou enfrentar o que tá me deixando pra baixo e estabelecer essa constância, sabe? Uhum. Acho que muito disso vai tendo uma rotina mais, como é que eu posso dizer, mais talvez dopaminérgica, assim, sabe? Ok. Então putz, eu gosto, por se perguntar, né? Eu gosto de desenvolver software, que é o meu cargo hoje, né? Mas Sim. aí vai pra quem Sim. estiver assistindo, pra você estabelecer a meta. Você gosta do que você faz? Putz, gosto. Tá, então como é que você sabe que você gosta, entendeu? Então, tipo assim, tá, tô trabalhando aqui, desenvolvendo alguma coisa e eu, dentro da minha cabeça, eu me retribuo nisso. Então, tipo assim, caraca, tá dando certo. Uhum. Putz, terminei a task que seja aqui, terminei de fazer essa parte do código aqui e eu tô feliz com isso, sabe? Tô vendo o resultado. Tô vendo o resultado. E isso de querer mais. Porque uma coisa que eu vi em outro podcast, eu não sei se você já ouviu falar do Wesley Delanogari. Tá visitando a concorrência, é isso mesmo? Brincadeira. Caraca, velho. Eu sou fã do Wesley, já fui aluno do Wesley. Inclusive, se um Sério? dia chegar ele, cara, um abraço. Você me ajudou muito já nessa vida. Então, o Sensacional. Wesley é fantástico. Mas que ele fala sobre esse processo em si, sabe? Sim. Da busca pelo qual é o suco ali. Qual é o seu suco? Isso. É, uma coisa muito Então, famosa. é uma coisa que já putz, falei, cara, tem que mudar, cara. E acho que tem que ser um processo constante, né? Tem que ser essa constância. Porque se você estiver num estado que você fala, putz, acho que eu alcancei tudo que eu queria, não tá certo. Uhum. Concorda? Nossa, total. É complicado, então. Cara, tem algumas pessoas, não muitas que eu conheço, mas elas têm a audácia de dizer: eu cheguei no limite da minha carreira. Eu cheguei no limite da onde eu poderia chegar. Não tem mais. Cara, quando eu ouço isso daqui, me dói tanto ouvir. Eu não tenho mais pra onde crescer. Cara. Então esse é o sinal que você tá sentado em cima do teu ego e você tá falando, ó, minha vida pode acabar, que não dá mais, né? Eu acredito muito que se a gente ainda tá vivo, nós ainda temos condições de respirar, cara, tem uma missão aqui pra gente cumprir ainda. Tá. Sendo que você acredita na espiritualidade ou não acredite, não importa, cara, você tem uma missão, você tem algo pra poder desenvolver. E nesse desenvolver dessa missão, você se desenvolve no meio do caminho. Sim. E quando a gente para pensar nesse tema autogestão, as pessoas, elas costumam acreditar que, por exemplo, no caso da vida profissional, é a empresa que tem que me dar o ritmo do que eu tenho que fazer. Por exemplo, ela que dita a regra, ela que dita o objetivo que eu tenho que alcançar, é o meu chefe que senta comigo ali no começo do ano e dita o ritmo do que eu preciso construir. E aí, isso é horrível, cara, porque na realidade, a empresa não é dona da tua carreira. Exatamente. Tem muita gente que confunde isso, e isso é importante de ser falado aqui. A empresa não é dona da sua carreira, e pelo contrário, quem é dono é você. Quem dá a direção pro teu futuro profissional é você. Tem muitas pessoas que falam assim, pô, essa empresa que eu tô, do jeito que tá, as coisas aqui não mudam. Tá, então muda você. Ah, mas eu já mudei e continuo do mesmo jeito. Então se mexe, sai daí. Sai daí. Faz exatamente. alguma coisa. Mas fato é, a autogestão tá totalmente ligada à organização do seu tempo, organização das suas tarefas, organização da tua agenda, clareza do que precisa ser feito, clareza entre uma atividade produtiva e uma distração, saber negociar e renegociar, saber dizer não nas multiformas que existem. E muita gente acaba negligenciando isso. E aí quando eu vejo um Isaac com 23 anos de idade, não é novo, eu sempre digo o seguinte: você não é novo, você está novo, né? A gente nunca é algo, a gente sempre passa por ele. É muito legal, cara, porque isso vai fazer toda a diferença na tua vida lá na frente. Parabéns por isso.
Mas quero te ouvir na prática. O que você fez, assim, que você mais percebeu que fez a diferença utilizando dessa virtude chamada autogestão? O que você fazia antes, que era um mau hábito, um mau comportamento, e o que você passou a corrigir, como que foi? Eu acho que é sobre o antes, eu acho que é mais o que eu não fazia, sabe? Tá. É o que passava batido e eu levava e ia empurrando com a barriga assim, e ia passando dia após dia e eu não cresci em nada. Nossa, faz semana que vem, mas semana que vem chegou e eu não progredi. Total. Eu meio que procrastinava a vida, sabe? Então, é muito sobre o que ajuda hoje é entender principalmente o que te motiva, né? Então, hoje eu tenho alguns contratos comigo mesmo ali, que eles me ajudam a eu saber, tipo assim, eu estabeleci que isso me faz bem, Tá. que isso me ajuda a ser produtivo, a eu ter uma vida feliz, a ter uma vida, sabe? Uhum. E eu sigo isso a risco, sabe? Então, desde o trabalho, assim, por exemplo, uma coisa que eu fazia muito, e acredito que muita gente faz, de trabalhar home office, assim, você tá numa reunião ali e tem mais de 4, 5 pessoas ali, a galera começa a trocar ideia entre si, você puxa o celular e você fala assim, nossa. Uhum. E quando vê, o celular te suga, né? Então você vai indo, tipo, entendeu, Isaac? Ah, não, entendi, desmuta, assim, entendi e tal. Mas, tipo assim, pô, tô sentado numa reunião com o Thiago, que seja, o meu celular tá longe, eu ligo a câmera, e eu tô ali com o Thiago, sabe? Tô trocando ideia como se ele estivesse ali, sentado na sala comigo, como se ele estivesse agora. Uhum. Então, escutar o que o outro tem que falar e prestar atenção, né? Acho que uma coisa que se falou muito na mentoria é estar presente, ver se a pessoa tá bem, se a pessoa, como é que ela tá se comportando, quais os padrões dessa pessoa. Então, às vezes é um processo que você, principalmente, tem que virar a chavinha assim, e não dá pra manter isso o tempo todo, né? Não dá pra você ser constantemente ativo assim e tá anotando todas essas coisas ao seu redor, mas enquanto você tá ali seja no local de trabalho, numa coisa que você gosta, você ter esses contratos consigo mesmo. Então, que seja eu anotar, eu ter uma agenda organizada, sabe? Eu acho que é muito mais que isso. Eu acho que você tá alinhado consigo mesmo do que você vai fazer daqui pra frente, ou de como você vai se comportar em situações que você mesmo se propôs. Então hoje eu vejo que eu tô na reta final ali do meu curso, por exemplo, que no meio do ano que vem eu formo na Unifei, e eu tenho muitas matérias. Sim. Então, a curso de sistemas é à noite, então eu trabalho de dia, à noite eu estudo. E às vezes dá aquela vontade que você fala assim, putz, uma das matérias que eu tenho, por exemplo, gestão do conhecimento. Sim. Putz, não tenho o menor interesse nesse assunto, mas ele faz parte da grade, então ele faz sentido e eu puxei essa matéria porque eu quero formar no curso de sistemas e eu tenho que entender esse assunto de alguma forma. Sim. Então, às vezes, segunda-feira, às 6h30, eu tô, putz, quero faltar, mas aí você tem que se resgatar ali em algum passado que você se colocou nessa situação. Tipo assim, você não tá fazendo essa matéria à toa. Você tá fazendo essa matéria porque você quer, porque você quis que seja, mas porque faz sentido a longo prazo. Então, igual o que eu tava pensando vindo pra cá, que eu tava no Itacar aqui, né? E vindo eu falei assim, nossa, como é que eu topei esse convite, né, cara? O que eu fui fazer da minha vida? Semana passada eu tava todo confiante, eu falei, nossa, caraca, o Thiago me chamou, véio. Aí eu cheguei aqui agora, putz, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que eu vou não sei o quê. Mas aí é sobre entender como isso pode, como esse convite agora, ele pode ser de impacto pra mim, essa troca de ideia vai ser muito legal, já mudou a minha vida, assim, e em algum momento do passado eu topei. Eu poderia ter falado não. E, sabe, eu acho que é de resgatar muito isso, sabe? Legal. Esse ponto que você fala de contratos, na minha vida eu coloco como combinados. Sim. E, cara, como os combinados, eles funcionam? Você namora, não é? Possivelmente você tenha contratos ou combinados aí com a tua namorada. Temos. Né? Na vida de casado, nossa, como os combinados funcionam? Por exemplo, eu sou o cara que leva o lixo, a gente mora em apartamento, eu sou o cara que leva o lixo lá na lixeira, né? É minha responsabilidade aquilo. Eu preciso cumprir isso de alguma forma, porque senão eu vou ficar esperando pela minha esposa, ela espera por mim, ninguém leva. E cachorro de 2 donos, a gente já sabe, né? Morre de fome.
quando a gente fala de ter combinados para caminhar para nossa evolução, de certa forma, é interessante esse caso da matéria que você falou. Gestão do quê? Conhecimento. Gestão do conhecimento. Cara, é uma matéria que aparentemente eu não tenho nenhum interesse de fazer. Acho que não vai dar em nada, não é? Mas eu preciso passar por ela. Quando a gente toma a decisão de fazer aquilo se tornar bom para nós mesmos, ou seja, existem pedras na nossa vida, que eu quero dizer isso daqui. Existem pedras na nossa vida que a gente consegue contornar. Sim. A gente dá a volta e vida que segue. Mas existem outras pedras que não dá para contornar. Existem pedras incontornáveis. Exatamente. Não é? Por exemplo, você pode escolher a empresa que você quer trabalhar, mas você não vai conseguir escolher as pessoas. Não é? E eventualmente você vai trabalhar com uma pessoa que é difícil de lidar e por aí vai. E o ponto principal aqui é, como que eu me adapto a isso? Eu tenho que trabalhar com essa pessoa. Como que eu me adapto a essa nova realidade? Como que eu me adapto a essa matéria que eu preciso fazer? Não é? Então, daquilo que você falou, o que é legal de tirar é esse daqui. Cara, eu encontro motivações para poder fazer isso. Lá atrás eu topei de conversar com o Thiago no podcast. Cara, então lá atrás fez sentido para mim em algum momento, eu preciso resgatar esse daqui para poder ir conversar com ele lá no podcast. Então, são pequenos combinados que você acaba fazendo com você, que em algum momento você viu que tem futuro naquilo, e aí lá na hora, dá medo, dá vontade de desistir, dá vontade de ir embora, dá uma série de coisas. Na matéria, você chega na faculdade 6h30, pô, você tem que ir mesmo? Tem! Exatamente. Porque aquilo acaba sendo importante pro seu crescimento, pra sua evolução e vai te levar pra algum lugar. O problema é quando existem pessoas que querem fugir, de certa forma, das responsabilidades. O que eu digo aqui no podcast é sempre isso daqui. Criança é aquela que quer ficar decidindo o que quer fazer. Adulto encara o que tem que fazer, senta e resolve. Não é? Exatamente. É um desafio, né, a gente olhar pra isso. Sim, e tomando até o próprio exemplo que a gente estava falando da disciplina em si, das negações, né? Isso que faz sentido da busca do ser consistente, sabe? Porque você encara a rotina como elas tendo esses contratos, esses combinados, e você pode se flexibilizar às vezes, né? Igual a gente falou, às vezes vai ter uma aula que eu realmente não vou querer ir, e eu posso faltar, eu vou perder o conteúdo, mas tá bom. Igual você falou da pedra, né? Putz, pra eu passar essa pedra aqui, eu tenho que quebrar ela. Então todo dia eu vou lá, vou quebrar ela um pouco. Mas vai ter dia que você vai estar cansado e falar assim, putz, tá, hoje eu não vou bater na pedra aqui, mas amanhã, a mesma coisa, sabe? Então, tipo assim, você se flexibilizar, você poder ter a sua autonomia na sua vida, mas você não deixar isso te carregar. Porque, cara, é muito fácil, né? Você sentar ali do lado da pedra, que a gente tá dando esse exemplo, e você ficar do lado dela, assim, não vou passar ela, não. É verdade. Quando você tá nessa rotina constante, as coisas, as oportunidades, né, as coisas, elas aparecem, sabe? Elas tornam mais fáceis. Então, tipo assim, que seja eu ir na academia todo dia, esse horário, eu vou todo dia. Se eu parar de ir uma semana, na outra semana vai estar tão mais difícil de ir. É verdade. Sabe? Então, e é muito sobre isso, sabe? Autogestão é uma caminhada, assim, sabe? E longe de eu ser um especialista, mas a gente tem que se autoconhecer, né? Sim. E a gente tem que buscar esses lugares que não seja, mesmo que não seja com alguém profissional, que seja com um amigo, que seja com um pai, mas que seja com você mesmo. Uhum. Você sentar e você, vou organizar um pouco minha vida aqui, mesmo que seja, o que eu gosto, o que me motiva, Uhum. e em diversos âmbitos, sabe? Assumir o protagonismo, né? Total, se colocar debaixo do holofote ali e falar assim, daqui pra frente é eu e eu. Eu que vou controlar esse negócio aqui. Não é a empresa, não é a faculdade, não são os amigos, é eu que vou tomar minhas decisões de forma intencional, né? Exatamente. Isso é importante. Eu não vou falar que a tua geração é assim, porque toda geração tem problemas. Tem água aí? Tem, né? Tem aqui. Toda geração tem problemas, a do meu avô teve, a do meu pai teve, né, dos nossos pais, enfim, todas têm problemas. Mas fato é, muita gente dessa nova geração desiste muito fácil das coisas.
Hoje em dia, se a gente para ver algumas pesquisas de Forbes, LinkedIn ou grandes veículos de comunicação do mundo do RH, apontam que, cara, para contratar uma pessoa da tua idade hoje, se não for home office, eu não quero. Se não for desse jeito, eu não vou fazer. E, de novo, eu bato na tecla de que adulto faz o que precisa ser feito. Minha pergunta está voltada no seguinte sentido. O que você percebe no meio da tua geração que leva as pessoas a ter esse consenso de se eu não quero, não vou fazer e não vou pagar esse preço? Mas, em contrapartida, acabam se frustrando por não fazerem. O que você percebe? Não tem certo, não tem errado. É a tua percepção. Cara, isso é uma coisa muito complexa, né? Acho que a minha geração em si, ela é muito apegada nesse imediatismo das coisas, né? Tá. Então, pô, se eu buscava, sei lá, entender cálculo, que seja uma matéria da engenharia, eu vou ter que sentar. 20 anos atrás, eu ia ter que estudar, ia ter que ver limite, derivada, integral, e estudar e fazer exercício. Hoje em dia eu pego o celular aqui, boto, tiro uma foto, tum, tá ali, sabe? Eu sei resolver aquela questão. Então, tipo assim, putz, por que eu vou sair da minha zona de conforto, ficar 6 horas estudando aqui, sendo que eu posso só aqui, pá, achar o negócio. Então, eu acho que vem muito disso, né? O celular simplifica muito. E a tecnologia em si, o máximo, né? A gente tem que extrair o que a gente pode maximizar das coisas, mas também, principalmente, o que a gente quer, né? Mas eu acho que dessa geração que vem, e fica até meio estranho, né? Tipo, um cara de 23 anos falar um pouco dessas coisas, né? Porque hoje eu moro numa república, né, que convivo com outras pessoas e tem diversas personalidades diferentes ali, sabe? Sim. E tá num microambiente ali de 10 pessoas, às vezes tem umas coisas que te puxa pra baixo, às vezes tem coisas que te puxa pra cima, às vezes tem coisa que... Tá. Então, e todo mundo da mesma geração ali, Sim. dá uma bagunçada ali, que às vezes você fala, putz, tá, podia ficar em casa aqui jogando videogame, mas não, eu tenho a minha missão aqui, sabe? Então, são muitas variáveis, assim. Mas eu acho que principalmente esse imediatismo das coisas e o quão fácil é se frustrar, né? Acho que o meu pai, ele é um cara que ele é muito assim, sabe? Ele é muito desconfiado das coisas, mas ele não se frustra. Tipo assim, é muito difícil de frustrar ele, porque ele teve toda a caminhada dele assim. Qual a idade dele? Ele tem 54. Tá. Acho que esse ano faz 55. Tá bom. E é engraçada a relação lá em casa, porque meu pai, ele é um cara que é difícil de se frustrar assim, ele é bem brincalhão e tal. E minha mãe, ela é 14 anos mais velha que meu pai. Caramba! É bem Ela doido. tem quase 70, então. Tem. Caramba! A idade... Enfim, meu pai tem 76, Não, então... acho que eu errei. Minha mãe tem 64. Não, meu pai tem 50 e minha mãe tem 64. Eu confundi 54 e 64. Tá bom. Então, e minha mãe é psicóloga também, então ela Que sempre legal. fez questão ali de tá próxima ali e de eu ter essa liberdade de... Então, é muita coisa que pode acontecer nessa geração que é complicada. Às vezes, a própria criação da criança, do adolescente ali, de ele não ter a oportunidade de escolher o que faz ali por conta da família, tem um histórico de advogados e médicos e não sei o quê. Então, são muitas variáveis, assim, mas acho que principalmente esse imediatismo, Thiago. Entendi. Esse imediatismo tem sido um problema, cara, porque a vida ela é feita de processos. Fico feliz que seu pai é um cara que não se frustra, mas, cara, eu com 31 anos, eu me frustro muito, com muita coisa, mas eu decido continuar além da frustração. Sabe por quê? Porque na vida, a gente tem uma certa crença de que vai dar tudo certo. Não, eu vou abrir essa empresa, vai dar tudo certo. Vai ser tudo... Não vai dar tudo certo. Uhum. No meio do caminho, pessoas vão te decepcionar, pessoas vão te abandonar, pessoas vão te frustrar, o processo vai sair diferente do que você imaginou, o projeto vai ter que mudar em algum momento, mas se você não desistir, no final dá certo. E aí que vem uma grande diferença, é entender que, cara, você vai bater a cabeça na parede em algum momento, você vai errar, você vai falhar, você vai se decepcionar, mas mais importante do que focar no problema, que é a decepção ou a frustração, é focar na solução.
não é? E aí quando eu vejo pessoas, independentemente se é da tua idade, da minha ou mais velhos, cara, se você não presta atenção em focar na solução, focar no aprendizado daquilo, amigo, você vai ficar no meio do caminho mesmo. É como se eu encontrasse o problema e eu fico romantizando o problema. Eu fico levantando um altar aqui de adoração da minha vida pro problema e falo, cara, minha vida não dá certo por conta desse problema. Ó como que ele é lindo. Ó como que ele é bonito. Nossa, tem muita gente assim, né? Não, cara, preciso... Você falou, né? Você tá em Itajubá por conta de uma missão. Você tá aqui pra formar, tá aqui pra fazer a sua vida caminhar. Então, cara, quantas coisas vai acontecer daqui até a sua formação, né? Nossa. Quantas coisas aconteceram, né? Já aconteceram. Mas mesmo assim, você só tá aqui porque você decidiu caminhar independente das frustrações da vida, certo? Exatamente. E dessa geração, tem várias pessoas que eu consigo lembrar, assim, que, tipo, às vezes enxergam que tem uma parada ali que tá atrapalhando e fala assim, mas é porque eu tenho isso e aquilo e não dá, sabe? Em vez de, tipo assim, putz, tá, como é que eu vou trabalhar pra solucionar esse problema? E o próprio... Pô, a gente vê o próprio empreendedorismo em si, ele é baseado nisso. É verdade. Se a gente não tiver problemas, não tem soluções. Exato. Então, se a pessoa acreditar que ela não tem X problemas, ou se aquilo lá tá tudo bem pra ela não vai querer dar a volta por cima, ela não vai querer caçar esse próprio problema em si. Então, pô, se a gente não tivesse, sei lá, que agora é muito mais sobre comodidade em si, né? Mas, sei lá, eu ia dar o exemplo, sei lá, do iFood, por exemplo. Tá. Putz, se a gente não tivesse um problema que, eu quero ter a comida na minha casa aqui, não ia surgir grandes empresas, surgir grandes ideias, surgir soluções e... O próprio Itacar, né, aqui. Eu vim parar aqui, como é que ia ser antes? Se alguém não se importasse com essa problemática em si. Itacar é o Uber de Itajubá, pra quem não sabe. Aqui tem uma competição grande entre Uberes. E aqui tem Itacar, tem um tanto de aplicativo de mobilidade. Olha eu fazendo propaganda pra Itacar, então pode me pagar uma... Brincadeira. Cupom Thiago. Exato. Thiago 10. Cara, vamos dar o nome desse episódio pra resiliência, cara, porque no final das contas, o extrato dessa conversa que eu consigo pegar aqui é sobre ser forte, ser firme, ser resiliente, não é? Muito legal. Propósito, né? Propósito, cara, exato, ter clareza. E para tudo isso você precisa ter uma autogestão, precisa ter o controle, porque senão você vai dizer sim pra tudo, não vai conseguir entregar nada, vai se frustrar, vai ficar paralisado e não vai conseguir o resultado, né? E por isso que eu acho que é muito a base, sabe? E no caso é a primeira, né? Das possíveis muitas mentorias que eu vou pegar, Thiago, se Deus quiser. Amém. Mas, cara, a autogestão ela tem que estar em todos os âmbitos, assim, sabe? Você tem que estar alinhado com as suas expectativas sobre você. Não tem pra onde fugir, sabe? E poder se perdoar também, sabe? Sei lá, eu acho que... Não ser tão pesado consigo mesmo. Exatamente. Porque falando do ideal, né? Que a gente falou e tal, às vezes fica como se a gente tá tentando criar uns robôs, assim, mas não é, né? Acho que é sobre a gente mirar, pensar como que a gente pode atingir aquilo e correr atrás, sabe? Mas eu acho que é sobre tirar, né? Arrumar a casa em si. Como é que eu vou chegar naquele objetivo? Não sei, mas eu vou dar um jeito. E ter pontos claros ali do que onde você vai seguir, sabe? Sim, muito bom. Isaac, caminhando pro final, você que é um cara de 23 anos de idade, tem uma carreira inteira, tem uma vida inteira ainda pela frente, e estuda desenvolvimento de software, né? Algo muito técnico. Mas o que você enxerga? Claro, autogestão é uma coisa importante, resiliência a gente já falou um pouco, mas o que você enxerga que para você conseguir chegar no teu objetivo da tua carreira, o que é importante para você do ponto de vista comportamental? O que um profissional completo deveria ter na tua visão hoje? Cara, isso é legal. Acho que a área do TI, né, ela vem com esse papel muito técnico, né? Tipo assim, o programador ideal, ele tem que ser um cara que sabe programar em C#, JavaScript, e tem experiência com isso. Cara, é muito mais sobre... eu acho que você ter essa curiosidade, sabe? Ser curioso, então vamos lá. Ser curioso. Tá. Acho que você querer aprender, você... Pô, ser feliz com aquilo, sabe? Não adianta você ser um programador
Master se você não quer aprender mais e mais, sabe? Explorar, né? Explorar. A comunicação eu vejo que é uma coisa muito Necessária? necessária também, mas eu acho que é muito jogada de lado, assim, sabe? Ah, tá. É negligenciada. Exatamente, o trabalho em equipe, assim, sabe? Porque a gente vê muitos programadores que são orientados àquilo ali, sabe? Parece um cavalo, assim, sabe? Que usa aquele negócio. Não, eu vou esperar o meu líder técnico passar o que eu vou fazer e eu vou atacar aquilo ali. Sem ter Vira o Charles Chaplin, sabe? Eu vou fazer essa tarefa aqui, eu vou ficar nisso aqui, sendo que você não entende a complexidade inteira do processo. Como que eu faço, Isaac, por exemplo, dentro da Tech hoje, ajudo a construir o produto Tech for Humans, o produto inteiro da empresa, ou que seja o meu papel ali, sabe? Como é que eu sou importante na cadeia, sabe? Posso? Claro. Rapidinho. Em cima desse ponto que você está falando, eu já fiz mentoria com pessoas que estavam frustradas, né, na sua carreira, porque elas não entendiam o impacto que ela gerava na vida do cliente final. Ela só pegava a task ali para desenvolver, desenvolvia e passava para frente. Pegava a demanda, desenvolvia e passava para frente. Cara, isso é claro que vai dar ruim, é claro que você vai ficar frustrado. Você não sabe o impacto que você gera na vida do cliente final, do teu cliente. Saber dessa cadeia, como você acabou de falar, é totalmente necessário para você entender qual que é o teu papel ali dentro, né? Exatamente, tipo... Assim você não consegue enxergar seu próprio propósito, sabe? Total! Você não Faz consegue... sentido, cara. Putz, eu pertenço aqui, eu faço minha parada, mas e aí? Você já deve ter ouvido essa história. Tem a história de um pedreiro. Na verdade, eram 2 pedreiros. O chefe da obra foi lá e contratou os caras, tal, sabe, erguer muro? Sei, beleza, colocou lá pra trabalhar, tal. E passou um dia, passou 2, passou 3. E aí o chefe da obra pediu pra um cara passar e perguntar o que os caras estavam construindo. Aí o cara chegou e perguntou: primeiro, o que você tá fazendo? Eu tô empilhando tijolos aqui pra erguer esse muro. Aí chegou no outro: o que você tá fazendo? Eu tô construindo uma grande catedral. Por quê? Um entendeu qual que era a função dele ali, que era erguer um muro, e o outro entendeu o projeto inteiro, não é? Então um só tava erguendo o muro. Me pagaram pra erguer o muro, eu tô erguendo o muro. O outro não, cara, eu entendi o projeto, eu entendi o que eu tô construindo, o impacto que vai gerar na vida das pessoas, eu estou edificando uma catedral. Cara, isso faz toda a diferença pra tua vida. Saber o contexto que você tá inserido, o impacto que vai gerar na vida das pessoas. Você falou da questão do propósito, muita gente sofre pena na vida, não sei qual que é o meu propósito. Amigo, amiga, o teu propósito de vida está relacionado à dor que você resolve. O mundo tá cheio de dor. Tem pessoas com câncer, tem pessoas com depressão, tem pessoas precisando se locomover, tem pessoas precisando comer. Enfim, qual é a aptidão que você tem? O que você faz de melhor? Qual é a necessidade do mundo, das demandas que existem, que você consegue atender? Teu propósito tá dentro disso. Só que para isso precisa ter clareza, cara, do impacto que se gera. Faz sentido ou não? Nossa, faz sentido demais, Thiago. Dá muito mais, né? A amplitude ali, você sair um pouco ali da sua área que seja ali, você entender o processo inteiro, sabe? E eu acho que nada mais justo das últimas características, assim, que seja do desenvolvedor de software, né, relacionado na área, é a resiliência, cara. Total. Porque o código é uma coisa que é matemático, sabe? Ou ele funciona, ou ele não funciona. É exato, né? É exato. Ou ele funciona ou não funciona. E não adianta. Cara, tô aqui fazendo uma tarefa com o Thiago aqui, putz, deu pau. Vou ali pegar um café, vou ali no banheiro, dar uma volta, acho que daqui a pouco ele volta a funcionar. Não claro vai. que às vezes acontece uma magia ali, né? Às vezes tem um bug ali que acontece de vez em quando. Mas, cara, é exato. Tipo assim, se você não souber, você vai ter que ir atrás do entender o porquê daquele erro, o porquê que aconteceu. E é uma caminhada, sabe? Acho que é uma coisa que é muito difícil de começar assim. Em 2020, quando eu entrei no curso e programei pela primeira vez, eu acho que é muito frustrante. Pô, agora vai dar certo. Aperta lá, erro. Você fala assim, nossa.
Vou digitar erro, sabe? Então, tipo assim, você tem que entender que o negócio não vai aparecer na sua mão ali, sabe? É aquele dito popular que entrou no consciente coletivo, né? Primeiro você começa, depois você melhora, né? É o que tá lá no Instagram agora. Exatamente. É. E acho que são um pouco das qualidades, assim, e é melhoria contínua, né? É buscar isso, o que você não tem, o que você tem. E acho que você, desse papel de fazer, você não levar o seu trabalho como apagar incêndio, sabe? Que legal. Você não sentir um bombeiro. Se você sentir um bombeiro dentro do trabalho, eu acho que você tá... Na função errada. Vai Vai ser bombeiro. Na função errada, vai ser bombeiro. Mas, tipo, eu tô tentando formular aqui, mas... Cara, você entender o impacto que você traz, Tá. entender como a sua persona dentro da empresa ali é necessária, e não levar, tipo, pô, todo dia eu acordo com aquela sensação, caraca, tem que trabalhar. Sim. É óbvio que tem rotinas mais corridas e cargos que exigem mais e etc. Mas dentro do TI em si, principalmente você vê o propósito da parada e não ficar se estressando, sabe? Porque é isso aí que acarreta outros problemas, burnout e depois, mas se preocupar com a sua saúde mental e outras coisas. Você não é pago pra se estressar, você é pago pra produzir, né? Aprendi Exatamente. isso há alguns anos com um grande amigo e mentor que eu tenho, Claudinei Santana. Cara, legal demais o bate-papo com você. Pergunta final que eu faço pra todo mundo. Quem tem filho, eu pergunto sobre o filho, mas quem não tem, eu pergunto... quantos anos você começou a trabalhar, cara? A primeira vez que eu tô estagiando faz 7 meses, 8 meses. Tá. Se você pudesse voltar há 2 anos, ali antes, começando seu curso, né? Agora nesse curso que você tá fazendo e tal, o que você diria, se você só tivesse 1 minuto com o Isaac de 2 anos atrás, o que você diria pra ele? Depois de todo esse repertório, todo esse teu conhecimento e aprendizado de hoje, qual o conselho que você daria pra ele lá atrás? Rapaz, acho que principalmente seguir os seus instintos, Tá? tenha curiosidade, seja esse cara com energia que você busca isso, conheça pessoas, se jogue, sabe? Entenda o processo. Acho que muito do que eu tô aqui hoje foi porque eu me arrisquei, seja na faculdade, em projetos, em tudo, mas só assim que você vai ser feliz, sabe? Boa. Um pouco disso, eu acho que o Isaac precisaria de um pouco mais de garra, assim, de Ousadia. ousadia, de jogar as caras mesmo e ver no que vai dar, sabe? Você tá agora falando com o Isaac, você tá num processo que você tem que se arriscar e você tem oportunidade disso, então se joga, sabe? É o timing, né? Exato. Com 23 anos de idade, ainda às vezes dá pra se arriscar bastante. Eu com 31 já casado, tô num outro patamar, né? Exatamente. E saber o time que você tá vivendo é super importante. Exatamente. Cara, fantástico. Adorei gravar esse bate-papo com você. É legal demais ver uma pessoa com 23 anos acionando esse estado de presença. E não tenho dúvidas de que você vai colher muitos frutos ainda na tua carreira por conta disso. Então, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por ter aceito o desafio, cara. Foi legal Thiago, demais. Obrigado demais pela oportunidade. Acho que primeira vez que eu gravo um podcast assim e mandar só um beijo aqui final. Cara, eu esqueci de te falar isso. Manda um beijo, porque senão vai dormir no sofá. Vai lá. Mandar um beijo pra minha namorada, Larissa. Hoje a gente faz 11 meses. Que isso, hein? 11 meses. Que legal. Um beijo, amor. E pra todos meus amigos, colegas, todo mundo que tá assistindo aí, que em algum momento me deu força aí pra qualquer coisa. Tamo junto. Boa, é isso aí. Onde que a galera te encontra na rede social? LinkedIn, Instagram, enfim, o que você quiser passar. LinkedIn é Isaac do Prado Almeida. Isaac do Prado. Isaac do Prado Almeida. É Isaac IS2AC. E no Instagram é Isaac Prado 1.
Boa, isso aí, Chama acompanha o Isaac lá. Gente, obrigado por ter ficado até aqui. Eu acredito que esse bate-papo te trouxe provocações importantes. Se for preciso, volta, anota e coloca em prática aquilo que você ouviu, que é isso que vai fazer a diferença, vai mudar o ponteiro da tua vida, da tua carreira, é o que mais importa, tá bom? Manda esse episódio para quem você entende que faz sentido, manda lá no grupo do trabalho, manda para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele parente. Tenho certeza que vai impactar a vida dele ou a vida dela também. Valeu, um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Valeu!